Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa primeira aula dos processos de flexibilidade psicológica da ACT. Estou feliz de estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre a aceitação. Eu já vou compartilhar que pude vivenciar a aceitação na prática, já que fiz toda a gravação da aula e, por alguma razão, gravou só até a metade, não gravou mais. Então, fiquei frustrada, já observei aqui a frustração, pensamentos, né? E pude vivenciar, então, nesse momento, esse processo de flexibilidade psicológica. Essa, então, é a primeira aula, né, dos processos, a gente vai passar por todos eles, e a aceitação, quando a gente pensa, assim, na palavra aceitação, às vezes até isso gera até um certo desconforto, não sei se com vocês é assim, porque é como se trouxesse assim, tá, mas e aí, eu vou aceitar e vou fazer o quê, né, com as experiências e emoções difíceis, muitas vezes é até o que os pacientes trazem. E para a gente começar, assim, eu quero convidar vocês a fazerem alguns exercícios aqui comigo. Vocês já tentaram se livrar de algum pensamento, um sentimento incômodo, e perceberam que quanto mais vocês tentavam, mais aquele pensamento persistia, ou mais aquela emoção persistia? Vou fazer alguns experimentos aqui com vocês, porque a gente vive a ACT, né? A ACT a gente vive ela e não apenas aprende. Valendo US$ 1 milhão, vocês não podem pensar na palavra que eu vou falar agora. Então, quem conseguir não pensar, me provar que não pensou nessa palavra, US$ 1 milhão. Não pensem em bolo de chocolate. Não pensem na cor do bolo de chocolate, na textura, no gosto, no cheiro. Não lembrem de nenhum bolo de chocolate afetivo aí da vida de vocês. Apenas não pensem em bolo de chocolate pelo próximo minuto. Faz uma pausa aí na aula e tenta fazer esse experimento. Vocês conseguiram? Provavelmente não, né? Agora eu quero propor um outro experimento. Eu quero que vocês olhem para essa imagem aqui. Observem essa imagem por um tempo e faz uma pausa no vídeo e pelos próximos 2 minutos se esforcem ao máximo para não pensar nessa imagem. Tentem se distrair com tudo que vocês tiverem aí que for possível, né, de distração, para garantir, assim, né, que vocês se esforcem mesmo em não pensar nessa imagem. Ela não pode vir à mente de vocês por nem um segundo. Faz uma pausa no vídeo de novo e tenta fazer esse exercício. É provável que essa imagem apareceu na cabeça de vocês por alguns segundos enquanto vocês tentavam fazer isso. Então, quando a gente fala em aceitação, e a aceitação é um processo de flexibilidade psicológica que está oposto ao processo de inflexibilidade psicológica, que é a esquiva. Quando a gente fala em a aceitação é uma ferramenta, uma estratégia, uma habilidade para a gente lidar com aquilo que a gente não consegue controlar. E os nossos pensamentos e sentimentos, eles estão muito mais fora do nosso controle do que a gente gostaria. A aceitação é como se a gente soltasse, assim, as armas, as ferramentas, né, de luta, e a gente simplesmente permitisse que as nossas experiências internas aconteçam. E a aceitação, ela é, então, uma habilidade de abrir espaço para lidar com essas questões que a gente não controla. Quando a gente fala em aceitação, é legal a gente pensar o que não é aceitação. Existem alguns mitos sobre aceitação que eu quero desmistificá-los aqui com vocês. Aceitação não é resignação ou passividade. Não é a gente ficar passivo a uma situação. É abrir espaço para as experiências internas. E por experiências internas aqui eu quero dizer emoções, pensamentos, sensações, né? A aceitação não é uma coisa que a gente alcança. Então, assim, eu alcancei a aceitação. Eu trabalhei várias técnicas e para desenvolver a aceitação, e aí eu consegui, então agora eu já sei fazer isso, vou fazer sempre. Não, não é assim. É uma prática contínua. É uma escolha que a gente faz diante de situações difíceis,
como, por exemplo, coisas que fogem muito do nosso controle, adoecimento, perdas, rupturas, né? Então, é uma escolha que a gente faz diante disso, né, dessas situações, ou de pensamentos difíceis, ou de emoções desconfortáveis. A aceitação também não é uma coisa que a gente faz cognitivamente. Ah, então tá, eu estou aceitando essa emoção. Não, não é dessa forma, né? É muito mais uma postura que a gente vai escolhendo momento a momento, né? Quando a gente vai notando pensamentos, estou notando esses pensamentos aqui, eu estou notando que hoje eu estou me sentindo mais ansiosa, né? Então, é uma postura que a gente vai escolhendo momento a momento, ela é experiencial, é uma coisa que a gente experimenta, né? Não é uma coisa que a gente, não é uma coisa determinada, né? E a aceitação ela é importantíssima no nosso trabalho clínico, porque muitas vezes o que traz as pessoas, né, para a terapia é porque elas estão engajadas em estratégias de luta que não estão funcionando, porque caso contrário elas não nos procurariam, né? Mas às vezes elas vêm para a terapia e trazem objetivos muito relacionados a continuar tentando controlar esses pensamentos e emoções difíceis. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas nos procuram para psicoterapia já enredadas em estratégias de esquiva. E lembrem que esquiva experiencial é o oposto de aceitação, é um dos processos de inflexibilidade psicológica. Então, quando elas trazem assim como objetivos, eu quero parar de sentir ansiedade. Meu objetivo com a terapia é não sentir mais raiva. Eu quero controlar minha raiva. Eu quero parar de ter pensamentos intrusivos. Eu quero parar de sentir ciúme. Eu tô vindo aqui porque eu preciso controlar os meus pensamentos. Eu penso muito. Vocês percebem a armadilha desses objetivos? Esses objetivos, eles falam muito sobre a não aceitação, né, que a pessoa tem sobre as suas próprias emoções e os seus próprios pensamentos. E ainda elas querem que a gente ensine elas a continuar se esquivando disso. E se a gente não cuida, a gente cai nessa armadilha também de tentar fazer o nosso paciente parar de sentir os desconfortos. É claro que ninguém gosta de sentir desconforto, né? Nem nós, nem os nossos pacientes, mas tem um processo dentro da ACT que se chama desesperança criativa, que a gente instaura uma certa desesperança no nosso paciente, para que ele perceba que as estratégias que ele tem utilizado para lidar com os pensamentos, emoções ou situações não têm funcionado, né? Então, quando eu falo que a gente não quer sentir emoções desconfortáveis, o problema está na maneira como a gente começa a tentar não sentir, nas ações que a gente começa a ter para se esquivar desses desconfortos. Muitas vezes a gente vai aumentando o sofrimento, a gente vai aumentando a dor, ou vai restringindo a vida, porque a gente vai se esquivando tanto de sentir que a gente acaba, muitas vezes, restringindo o espaço da nossa vida. Tem esse brinquedinho aqui, se chama armadilha chinesa, e ele é bem legal para a gente trabalhar a aceitação. Eu não consegui fazer um, mas é legal, às vezes, a gente até ter no consultório. E a ideia é que a gente coloca o dedo, né, um de cada lado aqui, e que a gente tente tirar o dedo. E quanto mais a gente tenta controlar, exercer esse controle de soltar, de tirar, então, quanto mais a gente luta para tirar o dedo ali de dentro, mais o nosso dedo fica preso. E quando a gente relaxa, né, quando a gente solta um pouquinho e permite, quando a gente para de lutar, vamos pensar assim, a gente consegue, então, tirar o nosso dedo. E acho que essa é uma prática que fala muito sobre aceitação, porque quando os pacientes vêm enredados nesses discursos de parar de sentir, parar de pensar, de controle, né, de esquiva, a gente vai precisar ir trabalhando com o nosso paciente esse soltar o controle, esse parar de lutar, né, permitir que que esses sentimentos e pensamentos e dificuldades estejam ali, mesmo ainda, né, enquanto a gente
caminhe em direções valorizadas para a nossa vida. Então, é isso que a gente vai trabalhar com o nosso paciente, é se soltar, né, um pouquinho o controle e aceitar as experiências desconfortáveis. E aí, o problema, né, quando a gente fala, então, dessas tentativas que os nossos pacientes têm de controle, de esquiva, né, é que a questão não é a esquiva em si, né, mas é sempre o que está motivando aquela esquiva. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Quais são as estratégias comuns, assim, que a gente percebe bastante na clínica, que são estratégias de esquiva experiencial, esquiva das emoções, de pensamentos, de sentimentos? Tem as que eu chamo, assim, de mais visíveis, essas nos chamam mais atenção e a gente claramente percebe que são estratégias que não funcionam, mas tem essas segundas aqui que eu digo que são as armadilhas, né? Então, vamos pensar nessas primeiras aqui, que são as mais visíveis, mais perceptíveis. Quando o nosso paciente, por exemplo, faz um uso excessivo de álcool, né, ou alguma outra substância, com o objetivo de anestesiar emoções ou desligar da realidade. Quando o nosso paciente come em excesso ou compulsivamente, né, com a motivação ali, com o objetivo de, às vezes, diminuir a ansiedade, preencher um vazio, ou então lidar com uma situação de estresse ou frustração. Quando o nosso paciente evita compromissos importantes, então falta ao trabalho, falta à aula, né, começa a deixar de fazer coisas que são importantes para ele com esse objetivo de não entrar em contato com desconfortos. A autolesão, né, como uma forma de, às vezes, aliviar um sofrimento emocional ou deslocar esse sofrimento. Né? Então, também é uma esquiva. O uso excessivo de redes sociais, que é uma das coisas que eu acho que na nossa sociedade, né, tem sido muito frequente. Então, às vezes, para fugir, se distrair de pensamentos, o paciente fica ali horas e horas nas redes sociais. Adiar tarefas, então, para evitar, às vezes, tarefas que trazem ansiedade ou medo de falhar, o paciente acaba procrastinando. Então, esse adiar tarefas tem o objetivo de não entrar em contato com ansiedade ou medo. O isolamento social, então, para não ter que lidar com o julgamento das pessoas, para não ter que lidar com as frustrações que, às vezes, as interações acabam trazendo, esse paciente se isola. Percebam que essas são estratégias que parecem claras de esquiva, né? Mas eu quero trazer um ponto para vocês que o problema não é a estratégia em si, né? Lembrem disso que eu falei antes. O problema não é a ação em si. Várias dessas ações, vocês podem pensar que vocês já utilizaram, eu já utilizei, e a gente utiliza de vez em quando, né? Então, por exemplo, acaba passando mais tempo no celular, ou acaba adiando uma tarefa importante para não entrar em contato com o desconforto. O problema está quando isso se torna recorrente, quando isso começa a ter impacto, prejuízo na vida da pessoa, né? Ou, como eu disse antes, começa a restringir a vida. Tem aquilo que eu chamo das armadilhas, né? Que são aquelas coisas que são escondidas de bons comportamentos ou coisas que parecem ser positivas, mas que se a gente olha o motivador, e se o motivador, né, é um motivador de esquiva, de fuga, também são questões para a gente observar. Então, aquele paciente que trabalha muito, estuda muito, né, com aquela justificativa de produtividade, pode ser uma forma de, às vezes, evitar uma insegurança, e se esse for o objetivo do paciente, né, não entrar em contato com insegurança ou desconforto, é uma esquiva. Excesso de atividade física é ótimo, né? Mas vamos pensar que o teu paciente pratica muita atividade física como uma fuga de emoções difíceis. Esse foco, um foco, assim, muito concentrado, muito grande em ajudar os outros. Parece ótimo, né? Uma pessoa que se preocupa com as pessoas. Mas vamos pensar que o objetivo desse ajudar os outros para aquele paciente é evitar, às vezes, entrar em contato com os próprios problemas difíceis ou emoções difíceis. O uso de humor, aquele paciente que é engraçado, que é irônico, né, que faz várias piadas, parece uma coisa legal, uma pessoa divertida, né, mas vamos pensar que isso é uma defesa também para não entrar em contato com emoções desconfortáveis. A busca por controle absoluto da rotina e do planejamento, então, se a pessoa organizada, parece uma coisa boa, mas vamos pensar que esse excesso de controle naquele paciente tem a função de
não entrar em contato com incerteza ou com ansiedade. O perfeccionismo também, né, às vezes justificado como uma autoexigência, mas aquele paciente utiliza do perfeccionismo para lidar, às vezes, com pensamentos de não ser suficiente, evitar conflitos a todo custo. Então, também aquela pessoa que nunca entra em nenhum conflito com aquela justificativa de ser tranquila, não gosto de conflito, né? Mas aí, por trás disso, tem uma esquiva de, às vezes, expressar suas necessidades, ou impor limites. Vejam só, algumas dessas estratégias, né, várias delas, não são estratégias que representam um problema por si só, mas elas podem vir a ser, se elas têm por motivação, fuga, esquiva de experiências desconfortáveis. Então, o problema, gravem isso, o problema não está na ação em si, o problema está na motivação por trás da ação. Por exemplo, nós psicólogos, a gente gosta muito de estudar, né? A gente estuda muito. Estudar pode ser positivo, né? Pode ser uma coisa positiva, se ela for, se isso for movido por um valor, por exemplo, de crescimento profissional. Mas também pode ser uma esquiva, o mesmo comportamento de estudar pode ser uma esquiva se ele for utilizado para, por exemplo, evitar emoções difíceis, evitar pensamentos de incapacidade ou de insuficiência. Então, quando a gente trabalha com o nosso paciente na clínica, a gente sempre vai buscar entender, né, dentro dos comportamentos que ele tem, a função daquele comportamento, para que a gente possa saber se é uma esquiva, e aí a gente vai precisar trabalhar a aceitação, ou se é uma ação valorizada, uma ação de compromisso. E sobre aceitação, assim, eu acho que tem uma coisa que é importante, é que na ACT a gente não ensina a aceitação, a gente não diz, ó, aceitação é isso aqui, né, como eu tô fazendo aqui com vocês, né, isso aqui é aceitação. Não, a gente treina, a gente exercita isso em sessão, a gente faz isso junto com o nosso paciente. Às vezes, quando a gente nota que o nosso paciente está se esquivando, né, então a gente chegou num ponto que o paciente mudou de assunto, ou fez uma piada, ou, né, falou uma outra coisa que não tinha nada a ver, a gente às vezes voltar, né, e dizer assim, olha, eu notei que você mudou de assunto quando a gente chegou aqui. O que aconteceu? Né? Ou então, quando o paciente está expressando uma emoção e você vê que ele, né, tenta se recompor, tá, mas deixa isso para lá, já passou, né, e você chama ele de novo para ficar com aquilo. Você pode dizer assim, será que a gente consegue ficar com essa tristeza, por exemplo? Será que a gente consegue ficar com essa tristeza agora? Vamos tolerar a tristeza aqui um pouco. O que você sente? Aonde você sente? O que acontece quando você olha para essa tristeza? Né? E é possível que essa tristeza fique aí enquanto a gente continua cuidando de você. Então, a gente vai mostrando para o paciente que a aceitação não é uma coisa estática, mas é uma ação. Né? Eu aceito para então eu conseguir agir de uma forma mais consciente, mais presente, mais intencional. Então, a gente não vai dizer para o nosso paciente, olha, isso aqui é aceitação, vai lá e faz isso. Não. A ACT ela é tão experiencial que a gente vai fazer isso na relação terapêutica, a gente vai fazer isso juntos, até que você se sinta encorajado a fazer isso lá fora. Então, vamos tolerar esse desconforto aqui juntos, porque a gente fazendo isso aqui juntos, você vai perceber que você consegue fazer isso sozinho lá fora. Então, às vezes, nos nossos atendimentos, até nós entramos em estratégias de esquiva, por exemplo, aparece um pensamento difícil ali durante o atendimento, não vou propor essa prática porque eu não me sinto segura, vai que o paciente não gosta, né, e a gente também esquiva, e às vezes a gente deixa de agir em direção ao psicólogo que a gente gosta de ser, porque a gente fica sob controle do medo, né, da preocupação, da ansiedade, de desempenhar bem. Então, sobre aceitação, acho que o mais importante é vocês fixarem, assim, que a aceitação não é um lugar que a gente chega, como foi falado lá anteriormente, é uma experiência. Eu falei lá no primeiro dia da super, a gente só leva o nosso paciente em um lugar onde a gente conhece. A ACT é isso, a gente só consegue trabalhar com o nosso paciente aquilo que a gente consegue experimentar também.
E por isso que na nossa super a gente está fazendo essas práticas, para que vocês possam experimentar, né, esse lugar que a gente convida o nosso paciente a estar. Então, resumindo, né, identificar ali as nossas emoções, perceber o que está acontecendo, eu estou sentindo essa ansiedade aqui agora, né, nossa, essa tristeza veio aqui agora me visitar, né, observar sem julgamento, deixar esses pensamentos passarem, uma postura mais de curiosidade do que de julgamento. E a aceitação está muito relacionada a valores também, né, porque é agir, mesmo com desconforto, em direções valorizadas, em direção ao que a gente gosta, e a vida que a gente valoriza, e a pessoa que a gente gosta de ser, né? Então, se algo é importante, é fazer aquilo, mesmo sentindo emoções, pensamentos difíceis, né? Continuar levando a vida de uma forma que seja coerente contigo. Então, a aceitação é, é parar de lutar, né? A gente soltar ali, como eu falei, as ferramentas e a gente aprender a conviver com elas, para então a gente agir na direção do que mais importa. E para a gente trabalhar a aceitação, tem diversas metáforas, né? Tem essa da armadilha chinesa, tem a do convidado indesejado, a do presente. Então, tem várias metáforas para a gente trabalhar a aceitação, aquela do ônibus que a gente compartilhou no grupo com vocês, mas nenhuma metáfora, nenhuma prática tão significativa quanto a gente trabalhar em sessão a aceitação com o nosso paciente, convidando ele, né? E às vezes até falando, olha, isso para mim é difícil fazer isso aqui com você também estou precisando tolerar, né, um desconforto aqui enquanto eu faço isso contigo, né, para o paciente ver também que esse é um processo que você também exercita, que você também vive. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem compartilhar lá no grupo que eu respondo vocês. Um beijo.